Hoje vamos falar de uma das coisas mais importantes para o crescimento do teu negócio, que é a possibilidade de tu começares a delegar algumas das tuas tarefas. Pois é, o teu negócio não vai crescer muito mais se continuares a tentar fazer tudo sozinho ou sozinha. Portanto, vamos ver os 8 passos para tu começares a delegar algumas das tarefas do teu negócio. Vamos a isto! Olá, olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda de volta ao canal. Se estás aqui pela primeira vez, olá, bem-vindo, bem-vinda, o meu nome é Filipa e aqui no canal costumo falar contigo sobre negócios digitais com propósito que te proporcionam liberdade e realização profissional. E hoje vamos falar desta coisa tão importante que é delegar no teu negócio. Muitas pessoas assustam-se quando ouvem esta palavra. Aliás, muitos empreendedores assustam-se quando ouvem esta palavra, delegar. Isto pode ser assustador. E eu acredito que para a maior parte dos empreendedores isto possa ser assustador por 2 motivos diferentes. O primeiro é a perda do controlo. Quando nós delegamos tarefas, deixamos de ter controlo total sobre essas mesmas tarefas. E isto para algumas pessoas é muito assustador. Principalmente para as pessoas mais controladoras, mais perfeccionistas, que gostam de garantir que tudo está feito exatamente como eles querem. Então, este é um dos motivos pelo qual pode ser assustador. O outro motivo tem a ver com finanças. Tem a ver com o facto de, para eu delegar alguma coisa no meu negócio, eu preciso de contratar alguém em quem delegar e, portanto, isto implica um investimento. Vamos falar um bocadinho então, antes de avançarmos sobre estas 2 coisas. Primeiro, abdicar do controle é excelente. É uma ilusão acreditares que controlas tudo dentro do teu negócio. Não controlas. Então, se já estás a viver nessa ilusão, vai ser excelente para ti perceber que podes libertar algum do controle que tu acreditas que ainda tens. E vai ser excelente para ti começares a delegar aos bocadinhos para perceberes que mesmo que haja alguma tarefa que não fica feita exatamente da maneira que tu farias se fosses tu a fazer, mesmo que isso aconteça, não virá mal nenhum ao mundo, nem ao teu negócio. Não vai acontecer nada de mal. Então, o facto de tu vires a experienciar isso na pele, essa realidade, essa observação de que aquela pessoa em quem eu deleguei fez esta tarefa de uma maneira um bocadinho diferente daquilo que eu faria se tivesse sido eu, e não aconteceu nada de mal, está tudo certo, está tudo ok, está tudo bem, então isto vai trazer-te mais leveza ainda para o teu negócio, o que é excelente. Então vai ser um excelente treino para ti, para aprenderes a libertar mais o controlo de alguns aspectos do teu negócio. Depois, em termos financeiros, vamos lá falar aqui um bocadinho sobre este aspecto também algo assustador de ter de pagar a alguém para que essa pessoa faça algumas tarefas por nós. Então isto pode ser algo assustador porque podemos assumir à partida que para delegarmos partes do nosso negócio vamos ter de contratar alguém a tempo inteiro e isso implica um investimento significativo, mas a verdade é que não tem de ser assim, pelo menos não ao início. Ao início tu podes limitar-te, que não é uma limitação, é excelente, mas podes escolher, optar por contratar uma assistente virtual ou um assistente virtual que trabalhe algumas horas para ti e tu pagas, pura e simplesmente, essas horas de trabalho e não um salário inteiro como se tivesses alguém a trabalhar contigo a tempo inteiro. Então, isto retira aqui alguma da pressão, até porque tu podes contratar o número de horas que desejes. Ao início, se quiseres só experimentar, testar, ver como é que corre, não precisas de contratar muitas horas. Podes contratar algumas horas, um par de horas por semana, só para que aquela pessoa faça algumas tarefas por ti e não significará um compromisso financeiro por aí além. Claro que implica algum investimento, claro, não vais ter alguém a trabalhar para ti de graça, mas não tem de ser assim tão significativo. Depois também tens de ver as coisas por outro prisma, que é, ao libertares
essas, digamos, 2 ou 3 horas por semana de tarefas que são administrativas, que são rotineiras, isso permite-te ter mais tempo para trabalhar nas atividades do negócio que efetivamente geram rendimento. Ou seja, para trabalhar diretamente com clientes, por exemplo, se tiveres mais 2 ou 3 horas por semana, pode ser que consigas encaixar mais um cliente na tua agenda, e isso significa aumento de rendimento, portanto, nem sequer estarás a perder dinheiro. Ou então, podes dedicar essas 2 ou 3 horas adicionais ao trabalho de marketing do teu negócio, de forma a teres, a aumentares o awareness da tua marca, a gerares mais leads e daí obteres mais clientes. Portanto, sim, implica algum investimento, mas não significa perda de dinheiro, porque tu podes usar esse tempo para aumentar a rentabilidade do teu negócio. E repara que isto depois acaba por gerar aqui um efeito de bola de neve, porque tu delegas essas algumas tarefas, contratas alguém por 2 ou 3 horas, dedicas essas 2 ou 3 horas a aumentar a rentabilidade do teu dinheiro, significa que ficas com mais dinheiro para investir, significa que podes delegar ainda mais e colocar essa pessoa a trabalhar ainda mais horas para ti, o que significa que libertas ainda mais tempo para gerar mais rendimento no teu negócio e por aí fora. E à medida que este processo se vai dando, a rentabilidade do teu negócio aumenta, a tua possibilidade de investir em mais pessoas em quem delegar ou em mais tempo da mesma pessoa em quem delegar aumenta também e, portanto, são só vantagens. Então, posto isto e estando agora esclarecido o quão vantajoso é delegar em outras pessoas, vamos aos 8 passos que tu deverás seguir para começares a delegar tarefas dentro do teu negócio. E o primeiro passo que eu vou recomendar que tu faças é, ao longo de 1 a 2 semanas, registares todas as tarefas que fazes dentro do teu negócio. Portanto, digamos, durante 2 semanas, escolhe um período bastante standard, bastante normal do teu negócio e ao longo de 2 semanas, registra num ficheiro Excel, num ficheiro Word, numa lista qualquer, registra todas as tarefas que tu tens de fazer no teu negócio, seja responder a um e-mail, seja fazer uma publicação numa rede social, seja gravar um vídeo, gravar um podcast, seja uma sessão com um cliente ou um trabalho para um cliente, seja a gravação de uma aula para um dos teus cursos e o upload dessa aula para a tua plataforma de cursos, etc. Registra todas as tarefas que tu tens de fazer dentro do teu negócio ao longo de 2 semanas e vais ficar com uma lista gigante de coisas que provavelmente até essa altura ainda nem te tinhas apercebido da quantidade de coisas que andas realmente a fazer. Então este será o teu primeiro passo. Depois de teres essa lista, vais poder passar para o segundo passo. E no segundo passo, aquilo que tu vais fazer é muito simples. Vais separar todas as tarefas que listaste durante as 2 semanas anteriores em 3 listas diferentes. E essas 3 listas vão ser as seguintes. Primeiro, vais criar uma lista daquelas tarefas que só podem ser feitas por ti. Aconteça o que acontecer, tu nunca vais poder delegar essa parte do trabalho. Por exemplo, se és um coach, uma sessão com um cliente, uma sessão de coaching com um cliente, tem de ser feita por ti. Não há como delegar essa parte. Se crias cursos online, a gravação da aula tem de ser feita por ti. Se parte do teu marketing é, por exemplo, fazer diretos no Instagram, se a tua marca és tu, então esses diretos vão sempre ter de ser conduzidos por ti. Então este tipo de tarefas tem sempre de ser feito por ti. Além disso, trabalho como planeamento a longo prazo, visão para o futuro do negócio. Tu, enquanto criador do negócio, tens que continuar a fazer isso. Então, este tipo de tarefas vão sempre continuar a ser feitos por ti. Então coloca essas numa lista cujo título é tarefas que só eu posso executar. Depois vais criar 2 listas adicionais. E essas listas são, em primeiro lugar, tarefas que podes delegar já. Imediatamente, basta explicares a outra pessoa como é que se faz e no imediato poderias delegar. E a terceira lista vai ser tarefas que poderás vir a delegar no futuro, mas que não é para já. Ainda não é o momento de delegar essas tarefas, mas no futuro imaginas-te a vir a delegar essas tarefas também. Então, cria estas 3 listas com base
na lista anterior de todas as tarefas que tu fizeste ao longo de 2 semanas. Este é o teu segundo passo. Depois, o teu terceiro passo vai ser olhar para a segunda lista, que é a lista das tarefas que tu podes delegar já. Vais olhar para essa lista e vais escolher dentro dessa lista quais são as tarefas que tu efetivamente queres começar a delegar. Ou seja, por onde é que queres começar? Qual é a tarefa ou as 2 tarefas que tu te sentes mais confortável a delegar desde já? E decide já desde este momento, desde este passo 3, que vais delegar essas 1 ou 2 tarefas que vão ser mais fáceis para ti de delegar. Depois de tomar essa decisão, vais avançar então para o passo 4. E no passo 4 vais procurar, vais pesquisar, vais perguntar e vais tentar descobrir assistentes virtuais especializados ou especializadas no tipo de tarefas que tu pretendes delegar. Então, este mundo da assistência virtual começou há um par de anos cá em Portugal, apesar de já existir há mais tempo lá fora, e no início, e em alguns casos ainda hoje em dia, encontrávamos profissionais assim muito generalistas que faziam de tudo um pouco. Mas com a sofisticação do mercado, que é o que acontece sempre em áreas que já foram novas e deixam de ser assim tão novas, começa-se a exigir que esses profissionais tenham também áreas de especialização. E portanto tu começas a encontrar assistentes virtuais com especialização em determinadas áreas. Então procura alguém que seja o melhor fit para fazer o tipo de tarefas que tu pretendes delegar agora ao início. Faz uma lista com 2, 3, 4 possibilidades de pessoas e depois, no passo 5, vais entrar em contacto com essas pessoas. Claro que ainda no passo anterior podes perguntar a pessoas que conheças que já tenham trabalhado com assistentes virtuais, quem é que recomendam, etc. Para além de fazeres pesquisa online, claro. Então no passo 5 vais entrar em contacto com os profissionais que descobriste com especialidades que te agradam. Então, na verdade isto ainda faz parte do mesmo passo, faz parte do passo 4. Entra em contacto com esses profissionais e procura perceber quais os pacotes que eles têm disponíveis e qual o mínimo de horas ou de pacote que podes contratar. Por exemplo, pode haver um profissional que te permite contratar um pacote de 12 horas que podem ser distribuídas ao longo de 3 meses, por exemplo, que é muito pouquinho mesmo, e podes ter outro profissional que te proporciona um pacote de 12 horas, mas essas 12 horas têm obrigatoriamente de ser gastas num mês, por exemplo. Então percebe que pacotes é que estes profissionais têm disponíveis, tenta perceber também se tens química com aquela pessoa, se há uma identificação, e escolhe uma pessoa com quem vais começar a trabalhar. E agora sim, no passo 5, é muito simples, vais então delegar nesse profissional aquelas 1 ou 2 tarefas que tinhas decidido que ias começar a delegar, de acordo com o pacote que contrataste, de acordo com o profissional que contrataste, de acordo com as tarefas que tinhas decidido delegar, vais então passar essas tarefas para o teu assistente virtual ou para a tua assistente virtual. Toma atenção à comunicação que tens com este profissional. Quanto mais detalhe tu conseguires dar sobre como é que tu queres que aquela tarefa seja feita, qual o propósito daquela tarefa, até quando é que tem de estar feita, tudo isso dá o máximo de detalhes possíveis porque a comunicação aqui é essencial. Se houver uma falha de comunicação, vai haver um mismatch de expectativas de um lado e do outro e isso pode gerar desentendimentos ou insatisfação de parte a parte. Então preocupa-te em transmitir o máximo de informação possível. Uma coisa que podes fazer é criar um processo. Um processo é muito simplesmente um passo a passo de como é que tu próprio ou tu própria fazes essa tarefa quando és tu a fazer e transmite esse passo a passo ao teu assistente ou à tua assistente. Podes fazer isto, por exemplo, criando um vídeo que captura o teu ecrã enquanto tu estás a fazer a tarefa. Portanto, imagina que a tua tarefa é publicar um post no Facebook, um post que já está criado e é só publicá-lo no Facebook. Tu podes fazer a publicação de um post, capturas o teu ecrã enquanto estás a fazer isso, à medida que capturas o ecrã e fazes a tarefa, descreves o que é que estás a fazer e depois simplesmente partilhas esse vídeo com o teu novo assistente virtual ou com a tua nova assistente virtual.
Desta forma, vais conseguir passar o máximo de informação possível, de forma bastante visual, auditiva também, e portanto há de ser fácil para a outra pessoa perceber o que é que tem de fazer. Então faz isto, delega a tarefa e vê como é que corre. Depois, no passo 6, durante a colaboração, durante o período de tempo em que trabalham juntos, comunica sempre com a pessoa, comunica atempadamente, comunica de forma clara, usando o método de comunicação que vocês os dois decidiram que iria ser usado entre vocês. Comunica sempre que algo não esteja como tu queres, comunica de forma clara, sem usar um tom acusatório, simplesmente explicando o porquê e explicando como é que preferias que a coisa fosse feita, claro, evitando ao máximo entrar em micromanagement, porque ninguém gosta disso. Então, comunica de forma clara, comunica regularmente. Este vai ser um processo que vai depender muito da comunicação que tens com esta pessoa. E claro que aqui estás a ganhar já um excelente treino de comunicação e de liderança para quando um dia tiveres a tua própria equipa, por exemplo, a trabalhar contigo. A seguir, no passo 7, e já estamos quase a chegar ao fim, perto do final do pacote que contrataste com essa pessoa, faz uma avaliação da sua performance, de como é que correu o trabalho, como é que correu a comunicação, se houve uma química entre os dois, uma compatibilidade ou não, e decide se pretendes continuar a trabalhar com essa pessoa ou se preferes testar entre aspas, é um bocadinho mau, mas se preferes experimentar novamente o processo com um outro profissional. E finalmente, no passo 8, agora que já delegaste algumas tarefas e já encontraste um profissional com quem gostas de trabalhar, então delega mais ainda. Volta à tua lista de tarefas que podes delegar desde já e seleciona mais algumas para delegares ainda mais. Então, estes são os 8 passos para começares a delegar no teu negócio. Acredita que isto vai trazer leveza para o teu negócio, vai-te trazer outra perspectiva e outra visão. Há muitas pessoas que, numa fase inicial e quando estão sozinhas no seu negócio, descrevem uma sensação de que parece que isto não é mesmo um negócio, é só um passatempo, é só assim uma coisa que eu faço, mas não é uma coisa assim a sério, entre aspas, não é uma coisa a sério. E este ato de tu contratares alguém e delegares tarefas dentro do teu negócio vai-te logo trazer aqui uma sensação de que, ok, agora isto é algo a sério, é mesmo um negócio a sério. Eu até tenho pessoas que trabalham comigo e fazem algumas tarefas no meu negócio. Então isto pode ajudar-te a ter uma visão mais séria e mais profissional do teu negócio, o que vai ser ótimo para ti. E depois, mais uma vez, vai começar a libertar-te de tempo que podes dedicar a tarefas que efetivamente geram rendimento no teu negócio. Finalmente, e antes de terminarmos, se calhar podes estar a pensar que tipo de tarefas é que podes delegar no teu negócio. Bem, se começares por fazer o primeiro e o segundo passos, vais logo perceber exatamente que tipo de tarefas é que podes delegar. Mas podes delegar de tudo, praticamente, obviamente, exceto aquelas tarefas que têm mesmo de ser feitas por ti. Mas desde gestão de e-mails, gestão de calendário, publicação em redes sociais, ou seja, um assistente virtual não te vai criar uma estratégia de redes sociais porque não é um social media manager, não é um estratega, mas pode fazer publicações, desde que tu indiques o que é que queres que sejam essas publicações. Pode fazer apoio ao cliente, pode fazer adaptação de conteúdos de um meio para o outro. Então, há imensas coisas que um assistente virtual pode fazer por ti e à medida que fores procurando profissionais desta área e observando as descrições que eles fazem do seu próprio trabalho, também vais conseguindo perceber melhor que tipo de tarefas é que eles estão aptos para fazer e que tu podes delegar. Então, eu espero que este vídeo tenha sido útil para ti e espero que, se nunca delegaste nada no teu negócio até agora, que consideres agora começar a fazê-lo, assim, aos poucos, é a melhor forma. Claro que com o passar do tempo podes delegar cada vez mais e mais e mais, não só em assistentes virtuais, mas em freelancers especialistas em determinadas áreas. Por exemplo, podes ter um freelancer em quem delegas a edição dos teus vídeos, a edição dos teus podcasts, etc. E um dia mais tarde, quem sabe, podes ter mesmo pessoas contratadas a tempo inteiro, pessoas que fazem parte da tua equipa e que trabalham contigo dedicadamente, como é o meu caso hoje em dia. Mas também eu comecei por delegar numa assistente virtual ao início e depois fui progredindo por todos estes estágios. Então, espero que
leves mesmo este assunto em consideração e que o faças porque vai ajudar-te imenso dentro do teu negócio. E gostava que me dissesses aqui nos comentários se vais começar a fazer este processo logo pelo primeiro passo e registar todas as tarefas que fazes no teu negócio. E repara, mesmo que não estejas a pensar delegar já em alguém no teu negócio, podes sempre fazer o primeiro passo e fazer assim um levantamento de quais são as tarefas que tipicamente tens de fazer no teu negócio. Portanto, comenta e deixa aqui a dizer quando é que tencionas fazer esse primeiro passo. E se gostaste deste vídeo, deixa um like para eu saber que foi útil para ti e subscreve o canal se tens interesse em mais conteúdos deste género. Como sempre, muito obrigada por estares desse lado, um beijinho e até ao próximo vídeo.